Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América com a Paola Tucunduva e o Global Business Institute, aqui representados pelo Manuel Suete e por mim. E o nosso objetivo é trazer informação de negócios para você, empreendedor, que quer começar ou melhorar o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente está tendo o prazer de receber pai e filho empreendedores que vão se apresentar aqui daqui a pouco, que vão começar a trabalhar com uma marca de cachaça chamada Tropicalia aqui nos Estados Unidos. Tem até uma garrafa aqui que eles me presentearam. E alguns de vocês que nos seguem já ouviram a gente comentar aqui do caso da empresa de cachaça, que ia trazer 10 containers, mas acabou trazendo uma, e está com essa cachaça parada há muito tempo aqui nos Estados Unidos. E eles estão aqui hoje e eles vão contar um pouquinho dessa história para a gente, como é que foram as dificuldades, o que eles estão fazendo para reverter essa posição. Obrigado, Fernando e Fernando, por estarem aqui com a gente. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a vida de vocês, né? Como é que vocês trabalham sobre a Tropicalia, para quem está nos assistindo entender um pouco o que a Tropicalia veio fazer aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiramente, obrigado por receber a gente aqui, né? E dar a oportunidade da gente poder colocar também a nossa história aí para que outras pessoas possam acompanhar e ver que como às vezes é difícil você fazer um caminho para os Estados Unidos, porque não tem milagre, não tem mágica. Simplesmente existe um caminho que tem que ser percorrido e não tem ninguém que faça diferente, né? Bom, meu pai, meu irmão também está no Brasil, né? A gente trabalha com comércio exterior já faz um bom tempo. A gente importa da China, importamos de outros países. E em 2013 a gente estava aqui nos Estados Unidos mais a passeio. E nessa viagem a gente escutou que o Obama ele tinha passado a aceitar o nome cachaça e não rum brasileiro, né, como era conhecido antes. E o Brasil tem um privilégio de ser o único país do mundo que produz cachaça, que pode usar esse nome cachaça, né? Então a gente viu no mercado as marcas que tinha, a maneira que era trabalhada, e a gente pensou, por que não tentar fazer uma coisa um pouco mais trabalhada, trazer uma coisa mais Brasil, uma coisa que identifique mais o Brasil nesse produto que é nosso, né? Então a gente iniciou um processo primeiro de pesquisa de mercado, para entender algumas deficiências e tudo mais, e até chegarmos ao ponto de fazer o produto e entrar com o produto aqui, mas até chegar isso aí foi uma jornada, caminho, né? Foi um longo caminho. E até falando um pouco da cachaça em si, né? A gente é parceiro sócio de um alambique no Brasil que tem mais de 80 anos de tradição. E essa cachaça ela é 100% artesanal e orgânica, não vai nenhum metal pesado, não vai química. O processo de fermentação é feito por micro-organismos biodegradáveis, ela vai água de cachoeira, ela é muito assim, bem trabalhada a produção dela, né? Então a gente procura realmente fazer um produto especial, trazer uma coisa realmente com bastante classe, categoria, uma imagem um pouco diferente. E hoje ela está aqui, né? Depois de um longo tempo, estamos aí, né? Que bom, que bom. E, bem, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. A gente teve a oportunidade de se conhecer lá em Florianópolis, né, sim, Fernando? E foi quando eu soube do caso de vocês, né? A gente também ficou feliz por poder tá sendo uma alternativa de um caminho certo, né, do que foi um caminho fácil que lhes foi vendido, né? E eu hoje estou começando aqui com a minha caneca, todo o programa eu vou ter uma caneca, e aqui dentro tem a cachaça Tropicalia. Então, se eu não chegar no final do programa, vocês já entenderam por quê. Então, vamos ver se realmente essa cachaça é boa, tá, Fernando? Tá? Vai ficar feliz, vai chegar feliz. Vou chegar feliz, né? Mas eu me lembro quando a gente se conheceu, até o Fernando estava me contando um pouco porque essa cachaça também você já tem algumas aprovações, quer dizer, que foi feito todo um trabalho para preparar um produto, não só nessa visão, né, de identificar a questão da oportunidade da marca, mas também num produto top de linha que pudesse ser certificado. Fala um pouquinho, Fernando, como é que foi esse para quem está vendo a gente conseguir entender exatamente que tem todo um trabalho anterior que se faz de produto antes de você chegar aqui da parte de pesquisa. Como é que vocês fizeram isso aí? O primeiro contato, assim, a gente entrou em contato com uma empresa que atuava aqui nos Estados Unidos, talvez atua até hoje, nunca mais tivemos contato. E essa primeira pessoa, eles já nos apresentou uma série de facilidades e tudo mais, né? Cobrou muito caro para abrir empresa, cobrava mensalidade para ter uma empresa que não tinha movimentação nenhuma, né? Enfim, coisas que a gente depois com o tempo foi sabendo que não faz parte de um trabalho sério aqui, né, nos Estados Unidos.
A única coisa boa que veio através deles foi que eles indicaram uma empresa para fazer uma pesquisa de inteligência de mercado, que foi boa. Até o Antônio teve acesso a essa pesquisa, foi boa. Ela deu um norte legal, porque foi ela que identificou que, assim, as pessoas estavam reclamando das cachaças que estavam aqui. Poxa, elas não são muito boas, elas ardem na garganta e tal. Foi quando a gente começou a perceber, não, eles querem uma coisa legal, eles querem uma coisa especial. Vamos, então, preparar uma coisa bacana. Então, ali que a gente identificou... Ali a gente identificou também que, assim, eles não queriam mais saber de futebol, samba. Eles, assim, americanos chegaram a perguntar na pesquisa, vocês não têm mais nada para apresentar? E, poxa, a gente tem tanta coisa para apresentar do Brasil, né? Então, vamos mudar essa imagem, vamos realmente fazer uma coisa valorizando mais o Brasil. E isso aí era em meados de 2015, né? Então, a gente fez todo esse processo e chegamos realmente à conclusão de ter esse produto especial, artesanal, bacana. Inclusive, a gente até deixou o mais possível transparente o rótulo para que mostre o líquido dentro, porque não tem nada para esconder, não tem impureza, não tem... Então, chegamos a esse ponto. E só que, assim, nesse momento ainda não tinha sido falado das licenças para a gente. As licenças eu tive que descobrir sozinho, por conta própria. Eu fui pesquisando, fui começando a entrar em site de TTB e tal, fui tirando as licenças por conta própria. Algumas pessoas passaram pelo nosso caminho, ofereceram... Teve um que chegou a cobrar $17 mil para tirar uma das licenças e eu pensei, não, peraí, eu consigo fazer isso, né? Enfim... E não custava $17 mil? Não. A taxa era $80. Na verdade, era a licença do TTB que foi gratuita. Foi gratuita, eu fiz exatamente. por conta própria, foi o trabalho. E, enfim, a gente foi fazendo, chegamos... Eu tirei até então, acho que 3 licenças até então. E nesse meio tempo a gente acabou mudando, né? A parceria, fomos a uma outra parceria. Uma pessoa, né, relativamente famosa aqui. E daí a gente foi até ele e tal, e de bate-pronto ele já disse assim, olha, eu tenho 10 containers vendidos do produto de vocês. Ele mal conhecia o produto. Quando tu tá vindo do Brasil com uma imensa vontade de fazer o negócio aqui, você escuta isso, o olho brilha, né? O olho brilhou, Fernando? Poxa. Tu pensa, vamos mandar, vamos fazer, né? Vamos tal, enfim. Produzindo em real, ganhando em dólar? Nossa, né? E a gente preparou os 10 containers no Brasil do produto. Mas, pela experiência do meu pai no Brasil, ele pegou, não, vamos mandar um. Não é assim que as coisas funcionam, vamos mandar um para testar. E a gente mandou esse um container, só que quando chegou aqui, a gente descobriu que faltava talvez a licença mais importante de todas, que era do estado da Flórida. O produto nem podia sair do porto sem essa licença. Então, e além disso, não tinha mais o container vendido, tinha se dito que tinha depósito, não tinha depósito, tinha dito assim, várias coisas e não tinha nada. Na época veio eu e meu irmão trazer o container aqui, o meu irmão ficou louco, assim, o meu irmão é um pouquinho maior, assim, ele já estava querendo resolver de outras maneiras essa coisa. Falei, calma, Leandro, aqui não, né? Então aí a gente foi novamente, por conta própria, até uma pessoa que nos auxiliou foi a filha do nosso contador, ela nos auxiliou a fazer essa licença, ela foi muito prestativa, ela viu a nossa necessidade e tal, e a gente acabou conseguindo, por muito assim, a solicitude dos próprios funcionários do departamento aqui, que viram a nossa necessidade, tiraram e conseguimos a licença, aí tiramos o produto do porto, né? Graças ao pessoal, pelo menos o produto está aqui liberado, Nossa, né? Já foi. E... Agora, Fernando... Não, pode falar. A gente está com a Paola remotamente hoje. Paola, faça sua pergunta, por favor. Ok. Então, Fernando, eu estou aqui de São Paulo, direto com essa conexão, com esse mundo da tecnologia que nos aproxima. Eu queria aproveitar um pouco essa sua experiência difícil para a gente voltar um pouco esse filme e tirar algumas lições, alguns sinais que vocês hoje conseguem perceber, para que um brasileiro que esteja começando uma jornada não caia na mesma cilada que vocês caíram. Então, eu queria entender e explorar um pouquinho, né? Até entre vocês encontrarem essa pessoa. Foi pela internet? Foi pelo Google? Com quantas pessoas vocês buscaram informação para poder escolher essa determinada pessoa que convenceu vocês a trazer 10 containers e, graças à experiência do seu pai, vocês fizeram só um para fazer uma experiência e daí perceberam que estavam num barco errado. O que você poderia trazer das principais lições para que outras pessoas possam evitar passar por isso?
Bom, primeiro prazer, Paola, né? Assim, ó, a primeira, acho que a grande lição é: não existe almoço grátis. É uma frase que eu escutei aqui nos Estados Unidos. Não existe almoço grátis. Então, quando assim, ó, é muita facilidade, é muito carrão sendo demonstrado, é escritório bonito, é não sei o quê. Quando começa a enaltecer muito coisas que aqui a gente sabe que é muito fácil o acesso, mas que no Brasil é difícil, desconfia, né? Porque se não está dando foco no trabalho em si, está dando foco em outras coisas, é porque está querendo esconder alguma coisa e querendo demonstrar outra. Então, eu percebi assim que quem menos procura se expor acaba sendo realmente quem faz o trabalho mais firme, assim, que realmente não precisa fazer tanta divulgação. As próprias pessoas que contrataram formam um canal de conexão e vão indicando um para outro, enfim. Essas pessoas, uma delas foi até por conhecimento da nossa cidade, que a gente somos conhecidos assim deles, enfim, né? A gente acabou, nós não perdemos dinheiro com ele, assim, a gente perdeu tempo, foi informação errada, abrimos uma empresa que nunca precisava ter aberto, que foi a Corp, né? Que, enfim, essa outra pessoa foi através do YouTube, né? Enfim, e existe para quem está no Brasil, existe uma certa credibilidade de você pensar, pô, o cara está se expondo ali, então ele deve estar fazendo a coisa legal. Então, querendo ou não, tu acaba acreditando, assim, naquela exposição toda e tal. E hoje eu já vejo o contrário, eu já penso assim, peraí, se está se expondo muito é porque tem coisa errada aí. Então, uma das coisas acho que é essa. E outra coisa, os Estados Unidos é um mercado que o mundo inteiro quer estar aqui. Então, não vai ser fácil para ninguém. Não vai ter um caminho de pedras preciosas ali que é só ele pegar, não. Vai ser difícil, vai ser demorado, vai ser complicado. E não adianta a pessoa vender uma história que vai ser fácil, que não vai ser. Então, se começar a fantasiar muito, cai fora. Não é assim que vai acontecer. Tem que botar a realidade. Olha, vai acontecer? Vai. Mas tem que pesquisar, tem que entender, tem que achar o comprador, preço, dificuldades, licenças. É um caminho que pode demorar, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então, hoje a visão é essa, assim, ó. Não se aceite pelas facilidades, não se convença pelas facilidades, porque a facilidade ela some no primeiro momento que você botou dinheiro, acabou. Ali já vai ser só dificuldade agora. Acho que o Fernando pode estar assim com o corpo dele. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. E eu achei interessante, né? O seu pai falou, não, manda um container só, né? A voz da experiência falou nesse momento aí. Ainda bem, porque a gente já estava aqui sem a licença, né? E assim, o Porto é um hotel 7 estrelas todo dia, o container fica um dia a mais ali, é uma loucura, né? E aí o pai ligava do Brasil e eu só dizia, pai, eu não quero falar, porque a coisa tava feia, né? Mas depois que eu fiquei sabendo do caso de vocês, eu fui pesquisar um pouco mais todas essas pessoas que passaram pela vida de vocês, e quase todas têm a característica que eu falo aqui para os amigos do canal, né? É o advogado que faz negócios, é o contador que vê imóveis, o youtuber famoso, né? Tem que ter muito cuidado mesmo com isso, né? Uhum. Quando vocês estavam falando com um advogado de imigração que falou que tinha já vendido 10 containers para vocês, vocês não acharam nada estranho? Como é que foi isso daí? A primeira coisa assim que foi nos dito é assim, ó, nós não conhecemos o mercado americano. A gente não sabe como é que funciona aqui. Vocês estão acostumados no Brasil a vender 1 ou 2 caixas. Aqui os caras compram em quantidade. Então, aí, pô, ele fala isso, a gente fica, será que a gente é tão burro assim? Então, nós que não sabemos de nada, ele está aqui, vamos acreditar, né? Então, o poder de convencimento é aquela coisa, a gente vai pela facilidade. Tu tá louco para fazer acontecer, o negócio girar? Então, a pessoa fala isso, a gente fica, né, pai? Foi uma coisa assim que todo mundo quer vender, então foi um grande convencimento. Vocês não conhecem o mercado, eu conheço. Então deixa comigo que daqui para frente sou eu. Isso até a gente mandar o produto. Depois que mandou o produto, acabou daí. Aí acabou. O Antônio, a gente aqui no Business Time, a gente preza muito pela transparência, né? Não sei se ao final do programa, tomando tanto essa cachaça deliciosa, eu vou acabar dizendo quem são essas pessoas. Acho que não. Mas, na verdade, a gente tem que dizer quais são os segmentos. Acho que o Antônio levantou um ponto muito bem, né? Interessante, né, Paula? A gente vem falando desses casos e hoje você que está nos assistindo, você está vendo exatamente o caso real de uma série de coisas que a gente falou. O caminho precioso, o caminho fácil,
né? A pessoa que se diz, né, ser dono da verdade. Mas o que eu acho que é interessante dessa última frase que você falou é de que não é todo mentira isso. Os Estados Unidos, realmente, na área de vocês, é um negócio de escala, realmente. Você está falando de grandes varejistas, né? Às vezes já tivemos casos, por exemplo, de que um grande varejista aqui queria fazer um pedido inicial e era toda a produção do cara no Brasil. Sim. Então acontece. A questão básica na minha opinião, e acho que as pessoas precisam entender, quando o cara bate no peito e diz, eu resolvo. Uhum. Isso, para mim, é o problema pior, né? Porque, como você falou, você está ali acreditando, o cara falou as coisas para você de verdade. Eu sou um advogado de imigração. Começa por aí errado, né, Antônio? O advogado de imigração conhece de imigração. Nesse caso específico, ele nem advogado de imigração mas ele conhece de imigração. Ele não conhece de mercado. E a única forma dele conhecer de mercado de distribuição de cachaça é se ele já fez antes. Uhum. Então, acho que a grande dica aí aqui, eu não sei se passou pela tua cabeça, Fernando, ou pela tua cabeça, era me mostra os outros casos, não de cachaça ou de água de coco, que você tenha feito 10 contêineres. Acho que é pedir a prova real. Né? Não passou pela cabeça de vocês em algum momento, assim, me mostra aqui, né, como é que você vai vender esses 10? Não passou ou você simplesmente ficou ali? Como é que... O único caso... Porque lá no Brasil isso não aconteceria, né, Fernando? Pela tua experiência, você não... O único caso que ele falou pra gente foi que ele tinha vendido, eu acho que foi 8 containers de saquê de um brasileiro, que produziu saquê, e que ele vendeu 8 containers para uma empresa de navio e que o cara não tinha condições de entregar. Foi o único caso que ele contou pra gente. Mas aí a gente, né? Quem é a marca, quem é o cara, disse, não sei, o negócio não caminhou. Foi a única coisa que ele falou. Então, a gente chegou, até quem perguntou foi meu irmão. Mas aí, e aquela coisa, aquela sede do acontecer, né? Ainda não tínhamos passado por muita coisa aqui, então... Paola quer fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar, Fernando, então eu percebo, pelo que você falou, quando o container chegou, vocês começaram a perceber, sentir os sinais de que tinha alguma coisa errada. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que vocês conseguiram sair da encrenca, porque eventualmente você tem um contrato, você tem um combinado, como é que você começa a encontrar pessoas sérias que possam te ajudar e o que vocês fizeram para efetivamente se desligar daquela pessoa que acabaram te colocando numa situação ruim, né, negativa, em ficar tendo um container parado muito tempo sem vender? Nesse caso em específico, a gente não chegou nem a assinar um contrato. A gente fez... Teria um contrato mediante a capacidade de venda que essa pessoa ia atingir. Mas como nunca se atingiu nada, foi fácil a fuga dele e, querendo ou não, também foi fácil para a gente se desligar dele, né? Porque acabando ia ser um problema, né? E logo depois dele, teve uma pessoa que veio atrás de nós. E essa pessoa... Ele se demonstrou assim ser o famoso, como se fosse o caixeiro viajante antigamente no Brasil, aquele cara que vai em porta e tenta oferecer o produto, né? E a gente até sentiu assim que ele era uma pessoa que parecia ser esforçada e tudo mais, então a gente até fechou uma parceria com ele momentânea por um período, né? Mas ele não tinha assim a capacidade de trabalhar com esse mercado, que é um mercado grande, agressivo, forte, que tem pessoas que têm que ser muito bem conectadas para lá. E se ele tentou fazer ou não tentou fazer, eu até hoje não sei. As poucas pessoas que eu entrei em contato, que supostamente ele entrou em contato, nunca ficaram sabendo da cachaça. Então, acho que ele nunca tentou nada. Mas foi por um período... Mas nos cobrou também. E nos cobrou. Né? Enfim, infelizmente, esse aí, a gente acabou fechando o acordo sem vir ver ele, né? Porque a gente estava com o produto aqui, desesperado. Precisava vender, né? Precisando vender. A gente estava no Brasil cuidando das nossas outras coisas, de importação, a gente não. Vai ter alguém cuidando do produto, então vamos... Mas depois de um tempo a gente acabou descobrindo que ele não fazia nada. Conhecemos uma outra pessoa que inclusive nos abriu bastante o conhecimento sobre ele. E uma pessoa inclusive muito bacana, que também passou por uma situação bem semelhante como a nossa. Sim, com a mesma pessoa inclusive. E com a mesma pessoa, né? Com o mesmo... ele até posso falar que nós somos amigos, que é o Ed. Passou realmente por uma situação bem delicada, veio pra cá com tudo e também não tinha nada. E até foi o Ed que começou a nos abrir os olhos em relação a muitas pessoas aqui. Ele também foi vítima do mesmo advogado? Mesmo advogado. Mas ele foi pior. Ele foi pior. Ele perdeu dinheiro mesmo, ele foi pior do que nós.
E perdeu bastante. Também trouxe produto para cá, enfim. Ou seja, foi o mesmo conto da sereia. Sim. Comprou Mesmo casa, canto... comprou carro com um determinado vendedor, comprou tudo isso, sim. todas essas coisas assim, né? Então, enfim, passou tudo isso, a gente vinha para cá muitas vezes, né, para ficar, meu Deus, será que nós nunca vamos encontrar alguém sério, alguém que faça um trabalho decente, alguém que realmente se diga, gente, eu vou fazer X e faça o X, né? E aí foi num dia de, sei lá, luz divina, pesquisando lá em casa, no escritório, desculpa, tava lá pesquisando as coisas lá no Brasil e até cheguei o contato da GBI, primeiro foi com o Antônio, e daí o Antônio já começou a passar uma visão bem diferente do que a gente tinha escutado, né? Que as coisas não são bem assim, a gente explicou, ele viu até então tudo que a gente já tinha, as licenças, tudo, como ele falou, pô, vocês já estão no ponto de vender, então por que não venderam, né? O que houve? A gente explicou tudo e realmente, assim, acaba sendo as mesmas pessoas, né? Pessoas semelhantes que cruzaram com outros caminhos e tal. E acho que agora... Duas sortes, né? Porque além da gente no GBI, né? A gente vai pelo caminho oposto, a nossa bandeira é essa, é de alertar. Deram sorte também porque o Antônio, além de profissional de marketing, vem da área de bebidas, né? Então, verdade. falava quando foi executivo, né? Sabia um pouco de propriedade. Mas mesmo assim, qual foi o aprendizado, Antônio, na verdade? E olhando para frente agora, né? Vamos olhar, acho que a história ilustra bem a Paola, acho que comentou, né? O depoimento, Fernando, e obrigado a vocês dois, né, por serem tão, né, transparentes e ajudar esses outros brasileiros lá, porque essas histórias, né, Paola e Antônio, a gente tem contando aqui, sem dar nome e apelido, né? Mas olhando para frente agora, como é que é o... Eu acho que teve um caso bem interessante, assim, eles chegaram meio machucados, escaldados. Eu via nos olhos deles que eles estavam... Eu não confiavam em ninguém, né? Depois uma maratona dessa, aí a pessoa chega extenuada. E muitas das coisas que eles tinham feito já estava, né, no ponto de ir para o mercado. Então, a gente começou a conversar, eu pedi a cachaça, experimentei, é boa mesmo, né? Nossa, de uma qualidade superior. Tem coisas a se ajustar, né? Mas uma das coisas que eu falei para eles é, olha, apesar de eu achar tudo isso aqui, eu não sou a pessoa para isso. Né? Que eu acho que é um grande diferencial do Global Business Institute. A gente faz aquilo que a gente sabe fazer. O que a gente não sabe, a gente vai buscar alguém que sabe fazer. Né? Então foi esse o nosso começo de conversa, e aí, né, levou mais tempo do que eu acho que eles gostariam que levasse, mas a gente realmente quis fazer as coisas pelo caminho certo e não pelo caminho fácil, que é o que a gente tem falado aí. Não foi mais ou menos assim para vocês? Foi. Eu acho que até o tempo, assim, perto do que a gente percorreu até agora, a gente tá o quê? Há 5 meses conversando? Né? Tá bom, para mim o tempo tá bom até onde a gente já chegou. Afinal de contas, a cachaça amanhã, hoje ela tá no como é que é o nome do evento? No Art Basel. Quer dizer, já vai começar a testar. Já tá. Só para nós, qual é a frase que o pai falou? Motivo para desistir não faltar. Motivação para desistir não faltou, claro. Então, agora até que tá rápido o tempo, né? A Paola quer comentar, mas... Eu quero entender exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer agora na Art Basel, quais são os próximos passos aí. A GB, através do Antônio, eles conseguiram buscar as pessoas, né? E agora acho que o trabalho começa para valer. O trabalho começa, né? Esse é um caso muito interessante de o empreendedor, ele se preocupou, que é o que eu comento com os brasileiros, né? Com tudo da porta para dentro. A contabilidade, o produto, a estocagem, o transporte. Mandar o produto para lá. Mandar o produto. Abrir a empresa. E aí, quando eu perguntei para eles assim, tá, mas quem que tá vendendo isso? Eles falaram, esse que é o problema. Ninguém está vendendo. Né? Que é o que eu digo para todo mundo. Né? A primeira pergunta que você tem que perguntar a si mesmo é como eu vou vender? Se eu não vender, eu tenho a garrafa mais bonita, a melhor cachaça, o melhor container, mas isso não vai me trazer negócio. Né? Então a gente está nessa fase agora, muito positiva. Nós temos um parceiro muito experiente que vem de grandes indústrias de bebidas, que já lançou, né, como você diz, Manuel, já pôs um umbigo no balcão, ele já lançou 2 marcas próprias, já está em mais de 40 estados, está muito motivado com esse produto. Né?
nem tem o contrato bem assinado ainda, ele já colocou o produto no Miami Art Basel. Né? Daqui a pouco nós vamos lá ver. Então, acho que tem um caminho muito bonito aí e é interessante ver os empreendedores ainda precavidos de que é só o começo, ainda tem muito trabalho pela frente. Né? Ganhar o mercado americano não é fácil. Antônio, e assim a gente vai. Eu queria só reforçar, porque muita gente não conhece. A Art Basel é um grande evento de arte, é um evento mundial, começou na Suíça e acontece em Miami, normalmente primeira semana de dezembro. Atrai pessoas do muitos eventos pela cidade, em museus, galerias de arte, no centro de convenções, que fica repleto de galerias de arte do mundo inteiro, com as obras mais importantes que estão do mundo, estão em Miami essa semana. Então, ela é realmente uma semana muito importante, não só para Miami, mas para o mundo da arte. Então, conseguir um espaço de destaque, de apresentação, de lançamento de um produto num evento como esse, que é o evento mais importante de Miami, é uma conquista importante, né? Então eu queria só reforçar isso, porque eu acho que esse é um primeiro passo, começando agora com o pé direito para alcançar as vendas. A ideia é vender para bares e restaurantes, para distribuidoras. Qual que vai ser aí o caminho para escoar essa produção e esse produto? Pelo que a gente tem, pelo que, na verdade, assim, o parceiro que o Antônio encontrou, ele tem nos passado, até pela experiência dele, né? O mercado de bebida, na verdade, ele funciona em 3 escalas aqui nos Estados Unidos, né? Importador, distribuidor e o varejista. No caso, como nós somos importador, nós temos que necessariamente estarmos no distribuidor, né? Mas, pelo que ele nos passou, o caminho inicial é bares, restaurantes, hotéis, festas, baladas, churrascarias, locais que realmente o pessoal vai poder ter a possibilidade de experimentar, de conhecer, tanto pura ou através de drinks, enfim. Obviamente que o produto, né, tem que estar à disposição em lojas também, mas eu acho que o primeiro passo é tornar ele acessível para que as pessoas possam consumir em qualquer lugar, assim, estejam ali realmente, né, e esse parceiro ele é muito bem relacionado, a gente já pôde ter uma experiência com ele numa delicatessen em Tampa, que ele realmente conhece muita gente, já fizeram um drink um coquetel com a nossa cachaça com café que ficou excelente, inclusive. E ele já, inclusive, apelidou de Trop Coffee. Vai ficar famoso isso aí, inclusive. Então, acho que o caminho, assim, vai ser por esse aí. E é bem na linha que a gente sempre pensou, inclusive. A gente sabe que você não vai chegar e entrar numa rede de 100, 200, 300 lojas. Você vai começar... E ele está bem na nossa forma de pensamento. Ou seja, que é formiguinha. E que é bem... Eu queria te fazer essa pergunta, Fernando, pai. Paula, é bem diferente do sonho que foi vendido inicialmente, né? Quer dizer, é muito mais... O que você poderia dizer para os nossos... Né? Tenho certeza que esse programa vai ser... Porque o Antônio vem prometendo, né? A gente vem falando do caso da cachaça há muito tempo, né, Antônio? As pessoas acham que eu invento. A gente eu tenho o caso do container da barrinha de cereal de cupuaçu, mas vamos ver se depois ele topa ver. Mas, Fernando, pai, o que essa experiência te ensinou? E se você tivesse deixar uma mensagem, porque o que o Fernando acabou de dizer é isso, é bem diferente daquele caminho fácil, aqueles 10 containers que foi vendido por um cara que se diz advogado, nem advogado é. A cachaça, daqui a pouco eu vou me deixar falar dele, mas enfim. Mas se você pudesse dizer, o que você aprendeu desse processo, dessa jornada de vocês aqui, para a pessoa que está lá pensando, talvez, ter um produto, tentando trazer para cá, qual seria o grande aprendizado que você daria para essa pessoa e de mensagem que você viveu na pele, que com certeza, com toda a experiência, não passaria no Brasil e que foi o grande aprendizado, tem sido o grande aprendizado para você aqui, Fernando? Bom, em primeiro lugar, não desistir nunca, né? Esse foi o nosso grande passo para estarmos aqui hoje com vocês e já sonhando que a cachaça logo estará na área de venda e de mercado e restaurantes. E duvide sempre. Não acredite no que você vê na primeira vez. Não tem almoço grátis, como meu filho falou. As dificuldades estão aí, tudo é complicado. E só a persistência, a insistência, a força de vontade e muita garra e muito trabalho é que você vai conseguir. Não desista nunca. O mercado é interessantíssimo, o mercado interessa a todo brasileiro que quer vir apostar aqui. A gente vê que o consumo aqui é maravilhoso. A escala entre Brasil e aqui
enche os olhos de qualquer um. Por isso que essas pessoas conseguem vender essa facilidade. E como você colocou antes, vocês não perceberam que estavam sendo iludidos. Você não consegue ver isso, que os caras são preparados para te enganar. Eles são preparados para te iludir. A maior preocupação que eles veem é que eles te chamam a atenção, que você tem produção para isso, então você fica perdido. Pô, o cara vai vender tudo mesmo. Quer dizer, você nem questiona muito, você acaba aceitando o que eles te passam. Você acaba confiando, porque nós somos pessoas de bem. Tá? Nós não percebemos a maldade. Eu tenho um dito português, que o meu avô era português: se mal pensas, é porque mal fazes. Como eu não penso mal de ninguém, eu acho que ninguém vai fazer mal para mim. Mas é por ilusão, gente, tá? Porque tá cheio de pessoas aí querendo... Tem bons, mas tem muitos os ruins. Então, cuidado, cautela e cautela. E duvide sempre. Mas siga em frente. Siga em frente. Persistência. A gente apelida os nossos casos aqui com alguns animais, né? O Antônio tem um consultor pato, né? Tem um papagaio que fala muito. Eu acho que esse é um caso de tatu. Então, nesse caso, o que não falta é tatu para te levar pro buraco, né? Aqui, né? Vocês viveram essa experiência, né? Mas quase te levou pro buraco, né? Oi, Paola. Eu acho importante, assim, só para a gente fechar, uma dica fundamental. Se você encontrou algum consultor, advogado ou corretor que te promete tudo, faça pesquisa, procure conversar com pessoas que eles já atenderam, converse com outros especialistas, porque você vai começar a perceber quando uma pessoa está tentando te vender uma ilusão e levar você na conversa. Sim. E para fechar aqui, né, a minha participação, eu sei que o nosso tempo está acabando, mesmo se tratando de cachaça, que é um produto que nos Estados Unidos, vamos dizer, o mundo conhece cachaça como um produto brasileiro, eles estão entrando e a marca da cachaça que eles estão trazendo, ela é desconhecida. E aí tem que fazer um trabalho de construção de imagem, a criação de drinks é realmente, acho que um grande caminho para você se tornar conhecido. Então, todos os produtos, muitas vezes restaurante brasileiro acha que só de chegar e ser restaurante brasileiro vai ficar famoso. E não é assim. Pro americano, a imagem de restaurante brasileiro é churrascaria rodízio. Se você não é churrascaria rodízio, você vai ter todo um trabalho de construção da imagem da sua empresa. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Uma delícia poder estar aqui. Gostaria da gente poder conversar mais tempo, né, Antônio? Mas a gente tem aqui um limite. Isso aí. Bom, nós vamos chegando no final desse programa. Na verdade, nosso tempo já acabou. Gostaria de agradecer ao Manuel Suete, a Paola Tucunduva e ao Fernando Pai, o Fernando Filho. É uma grande satisfação tê-los aqui, né? Um sonho que vocês têm. Espero que a gente possa contribuir para alcançar esse sonho. Muito obrigado pelas palavras, por terem ajudado muitas pessoas que vocês não conhecem, mas que com certeza vão aprender com o que vocês disseram aqui. E você que está nos seguindo, continue com a gente aqui no Business Time, todas as sextas-feiras, muita informação de negócios para você que quer empreender aqui nos Estados Unidos. Até a próxima semana em mais um Business Time. Um abraço.